Olá, minha querida, como você está hoje? Espero encontrá-la bem. Nós chegamos hoje ao dia 24 de setembro, dia 267 de 365. Vamos iniciar nossa leitura no livro de Isaías, capítulo 43, a partir do versículo 14, seguindo até o capítulo 45, versículo 8. Depois nós vamos para o livro de Efésios, capítulo 3, de 1 a 21, seguimos em Salmos 68, de 1 a 18, e vamos finalizar em Provérbios 24, versículo 1 e 2. E a palavra do Senhor nos diz assim, iniciando então Isaías 43, versículo 14. Assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel: por causa de vocês enviarei inimigos contra a Babilônia, e a todos os babilônios farei embarcar como fugitivos nos navios de que se orgulhavam. Eu sou o Senhor, o Santo Deus de vocês, o Criador de Israel e o seu Rei. Assim diz o Senhor, que preparou um caminho no mar e uma vereda nas águas impetuosas, que fez sair os carros de guerra e os cavalos, o exército e a força, e eles jazem ali, e jamais se levantarão. Estão extintos, apagados como um pavio. Não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pensem nas coisas antigas. Eis que faço uma coisa nova. Agora mesmo ela está saindo à luz. Será que vocês não o percebem? Eis que porei um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. Os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de avestruzes, porque porei águas no deserto e rios nos lugares áridos, para dar de beber ao meu povo e ao meu escolhido, a este povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Contudo, você não me invocou, ó Jacó, e você se cansou de mim, ó Israel. Você não me trouxe as ovelhas para os holocaustos, nem me honrou com os seus sacrifícios. Não lhe dei trabalho com ofertas de cereais, nem o cansei pedindo incenso. Você não me comprou cana aromática, nem me satisfez com a gordura dos seus sacrifícios, mas você me deu trabalho com os seus pecados e me cansou com as suas iniquidades. Eu mesmo sou o que apago as suas transgressões por amor de mim. Dos pecados que você cometeu não me lembro. Relembre-me o que aconteceu. Vamos juntos ao tribunal. Apresente as suas razões para que você possa se justificar. O seu primeiro pai pecou, e os seus guias se revoltaram contra mim. Por isso profanei os líderes do santuário e entregarei Jacó à destruição e Israel à zombaria. Mas agora escute, Jacó, meu servo, e Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor, que o criou e formou desde o ventre materno e que o ajuda. Não tenha medo, meu servo Jacó, meu amado, a quem escolhi, porque derramarei água sobre o chão sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a sua posteridade e a minha bênção sobre os seus descendentes, e eles brotarão como a relva, como salgueiros junto às correntes de água. Um dia, um dirá, eu sou do Senhor. Outro se chamará pelo nome de Jacó. O outro ainda escreverá na sua própria mão, eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Assim diz o Senhor, o Rei e Redentor de Israel, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro, eu sou o último, e além de mim não há Deus. Quem, assim como eu, fez predições desde que estabeleci o mais antigo povo, que o declare e o exponha diante de mim, que esse anuncie as coisas futuras, as que hão de vir. Não fiquem apavorados, nem tenham medo. Por acaso não revelei e anunciei isso a vocês muito tempo atrás? Vocês são as minhas testemunhas. Será que há outro Deus além de mim? Não, não há outra rocha que eu conheça. Todos os artífices de imagens de escultura são nada, e as coisas que eles tanto estimam não têm valor nenhum. Eles mesmos são testemunhas de que elas não veem, nem entendem, para que sejam envergonhados. Quem formaria um Deus ou fundiria uma imagem de escultura que não tem valor nenhum?
Eis que todos os seus seguidores ficarão envergonhados, pois os artífices não passam de homens. Que todos eles se reúnam e se apresentem, sentirão pavor e todos juntos serão envergonhados. O ferreiro paga uma ferramenta e trabalha nas brasas, vai moldando um ídolo com o martelo e forja-o com a força do seu braço. Ele tem fome e perde as forças, não bebe água e desfalece. O carpinteiro estende o cordel sobre a madeira e com o lápis esboça uma imagem. Alisa com plaina, marca com o compasso e faz uma escultura semelhante e beleza de um ser humano para ser colocada num templo. Um homem corta para si cedros, toma um cipestre ou um carvalho, fazendo escolha entre as árvores do bosque, planta um pinheiro e a chuva o faz crescer. Tais árvores servem ao homem para queimar. Com parte da sua madeira ele se aquece e também assa o pão. Com a outra parte ele faz um deus e se prostra diante dele. Esculpe uma imagem e se ajoelha diante dela. Metade queima no fogo e com ela assa a carne para comer. Faz um assado e dele se farta. Também se aquece e diz: Ah, já estou aquecido. E como é bom olhar para o fogo. Do resto, ele faz um deus, uma imagem de escultura. Ajoelha-se diante dela, prostra-se e lhe dirige a sua oração, dizendo: Livra-me, porque tu és o meu Deus. Nada sabem, nada entendem, porque os olhos deles estão grudados, para que não vejam, e o coração deles já não pode entender. Nenhum deles cai em si, já não há conhecimento nem compreensão para dizer: Metade da madeira queimei, e sobre as brasas assei pão e carne para comer. E será que daquilo que restou eu faria uma abominação? Deveria eu me ajoelhar diante de um pedaço de madeira? Tal homem se apacenta de cinza. O seu coração enganado o iludiu, de maneira que não pode livrar a sua alma nem dizer: não é uma mentira isso que tenho em minha mão? Lembre-se dessas coisas, ó Jacó, ó Israel, porque você é o meu servo. Eu o formei, você é o meu servo, ó Israel. Não me esquecerei de você. Desfaço as suas transgressões como a névoa, e os seus pecados como a nuvem. Volte para mim, porque eu o remi. Alegrem-se, ó céus, porque o Senhor fez isso. Exultem, ó profundezas da terra, cantem de alegria vocês, montes, vocês bosques, e todas as suas árvores, porque o Senhor remiu Jacó e se glorificou em Israel. Assim diz o Senhor, o seu Redentor, o mesmo que o formou desde o ventre materno. Eu sou o Senhor que faço todas as coisas. Sozinho estendi os céus e sozinho espraiei a terra. Eu frustro os sinais dos que profetizam mentiras e faço com que os adivinhos fiquem parecendo tolos. Obrigo os sábios a recuar, transformando o seu saber em tolice. Eu confirmo a palavra do meu servo e cumpro o conselho dos meus mensageiros. Digo a respeito de Jerusalém, ela será habitada, e a respeito da cidade de Jacó, elas serão edificadas. E quanto às suas ruínas, eu as levantarei. Digo à profundeza do mar, seque, e eu secarei os seus rios. Eu digo a respeito de Ciro, ele é meu pastor e cumprirá tudo que me agrada. Digo também de Jerusalém, será edificada, e do templo seus alicerces serão lançados. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para submeter as nações diante dele, para desarmar os reis e para abrir diante dele os portões que não se fecharão. Eu irei adiante de você. Endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei os portões de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Darei a você os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o chama pelo seu nome. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu o chamei pelo seu nome e lhe dei um título de honra, mesmo que você não me conheça. Eu sou o Senhor e não há outro. Além de mim não há Deus. Eu o cingirei, mesmo que você não me conheça.
para que saiba, desde o nascente do sol até o poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas, promovo a paz e crio os conflitos. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Que os céus gotejem lá do alto e as nuvens chovam justiça, que a terra se abra e produza salvação, e juntamente com ela brote a justiça. Eu, o Senhor, as criei. Amém. Vamos seguir agora a nossa leitura no livro de Efésios, capítulo 3, versículos de 1 a 21. Por essa razão, eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, os gentios, se é que vocês ouviram falar a respeito da dispersão da graça de Deus a mim, confiada em favor de vocês, pois, segundo uma revelação, me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Ao lerem o que escrevi, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito. O mistério é que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa de Cristo, por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, foi dada esta graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar a todos qual é a dispensação do mistério que, durante tempos passados, esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas. É isso para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em Cristo, temos ousadia e acesso a Deus com confiança mediante a fé nele. Portanto, eu peço que não desanimem por causa das minhas tribulações em favor de vocês, pois isso é motivo de honra para vocês. Por essa razão, eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família, nos céus e na terra, recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um, e assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isso para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Seguimos agora em Salmos, capítulo 68, versículos de 1 a 18. Deus se levanta, os meus inimigos se dispersam, os que o odeiam fogem da sua presença. Como se dissipa a fumaça, assim tu os dispersas, como a cera se derrete perto do fogo. Assim os ímpios somem da presença de Deus. Os justos, porém, se alegram, exultam na presença de Deus e transbordam de alegria. Cantem a Deus, cantem louvores ao seu nome, exaltem aquele que cavalga sobre as nuvens. Senhor é o seu nome, exultem diante dele. Pai dos órfãos e juiz das viúvas, é Deus em sua santa morada. Deus faz com que o solitário more em família, liberta os cativos e lhes dá prosperidade. Só os rebeldes habitam em terra estéril. Ao saíres, ó Deus, à frente do teu povo, ao avançares pelo deserto, a terra tremeu. Também os céus gotejaram na presença de Deus. O próprio Sinai tremeu na presença de Deus, do Deus de Israel. Chuva abundante derramaste, ó Deus, sobre a tua herança. Quando ela já estava exausta, tu a restabeleceste. Aí habitou o teu povo,
Em tua bondade, ó Deus, fizeste provisão para os necessitados. O Senhor deu a palavra, e grande é o exército das mensageiras das boas novas. Rei de Israel, rei de exércitos fogem, eles fogem, e a dona de casa reparte os despojos. Porque estão repousando entre as cercas dos apriscos. As asas da pomba são cobertas de prata, cujas penas maiores têm o brilho do ouro puro. Quando o Todo-Poderoso ali dispersa os reis, cai neve sobre o Monte Salmão. Monte Altíssimo é o monte de Baçã, serra de elevações é o monte de Baçã. Porque olham com inveja, ó montes elevados, porque o monte que Deus escolheu para sua habitação, para o monte que Deus escolheu para sua habitação. O Senhor habitará nele para sempre. Os carros de Deus são 20.000, sim, milhares de milhares. No meio deles está o Senhor. O Sinai tornou-se em santuário. Subiste às alturas, levaste cativo o cativeiro. Recebeste homens por dádivas, até mesmo rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio deles. Vamos fechar nossa leitura hoje no livro de Provérbios, capítulo 24, versículos 1 e 2. Não tenha inveja dos maus, nem queira estar com eles, porque o coração deles planeja violência, e os seus lábios falam de ferir. Amém, minha querida. Que essa palavra te abençoe no dia de hoje, que você tenha um dia muito alegre, produtivo e cheio da presença do Senhor. Eu sou a Cláudia, agradeço muito a sua companhia e te espero na próxima semana.